e vamos agora aqui, nós vamos falar hoje sobre a Kardec, dia 3 de outubro, agora quarta-feira, né? Quinta-feira, completaria mais um ano, né? Nascimento do codificador da doutrina espírita. Eu não vou hoje focar muito, até porque o Sr. Francisco falou, você tem 30 minutos para falar com Kardec. Ele está dando uma missão impossível, porque falar do codificador em 30 minutos é complicado. Mas eu tenho dois relógios, aquele que está ali e um que fica ali naquela ponta, que é quando aparece a Dona Gema. E quando ela aparece ali é porque ela já está mandando vibrações para mim, encerre, está na hora. Muito bem. Eu não vou focar tanto aqui, apesar de mencionar as obras da codificação espírita. Nós não vamos entrar no mérito dessas, porque seria uma outra exposição. Nós vamos mencionar, mas hoje eu vou focar aqui algo que muitas vezes nós comentamos, até comentamos nas escolas de estudos sistemáticos da doutrina espírita, mas nós, está dando para ouvir mesmo? Tem hora? Mas nós às vezes não damos a atenção necessária para traçar o perfil de Kardec. Nós muitas vezes, quando vamos expor, ao Luiz aqui, saudade mesmo, quando nós vamos expor sobre o Kardec, muitas vezes nós já nos ligamos aos estudos que ele efetuou das mesas girantes, quando ele foi fazer os primeiros contatos dos fenômenos que já envolvia toda a América e envolvia toda a França. Lembrar que, como falou Herculano Pires, houve uma invasão organizada do plano espiritual. Isso é muito importante, porque sempre ocorreu, e não vamos aqui ficar perdendo tempo nessa questão histórica, mas sempre ocorreu a interferência do mundo espiritual no mundo físico. A Bíblia, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, principalmente uma carta do apóstolo Paulo, parece, como fala Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que nós estamos lendo algum trecho do livro dos médiuns. Então, sobre a questão das mesas girantes, também não vamos entrar muito nessa questão. Nós queremos nos ater ao perfil, vamos dizer assim, falaria Joana de Ângeles, o perfil psicológico do codificador. Quem é o codificador? E para falar em Allan Kardec, nós temos que associar diretamente a Jesus. Porque Kardec, professor Rivail, anterior, depois Kardec, quando passou a divulgar a doutrina espírita, é nada mais do que um missionário, um mensageiro do Cristo. Basta a gente buscar o livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, quando ali ele vai falar um pouco da Europa e da França, e em uma linha só, quando o mestre decide, olha a colocação de Emmanuel, quando o mestre Jesus decide que era o momento adequado, exato, para que um missionário chegasse até o mundo físico com a missão de trazer para nós o Consolador prometido. É quando então, em 3 de outubro de 1804, na França, em Lyon, vai nascer o professor Rivail. Eu sempre gosto, até porque o nome dele eu não decoro, né? É um nome mais, como que precisa Leão de Bizarre Rivail. Olha, muito bem. Eu procuro sempre falar o professor Rivail. Eu acho que é muito mais fácil. Eu vou aqui ser o espírito e ali é o meu médium meu DJ lá da show. Então, o nascimento do Kardec foi em 3 de outubro de 1804, em Lyon. Um dado importante: os pais
a família de Kardec era uma família de educador, homens ligados também à área jurídica. O pai de Kardec era juiz, né? Então vamos traçando. Ele vem de uma educação muito rígida, né? A educação do Kardec foi muito rígida dentro daquela proposta da família, dentro de uma cultura da família e também de uma cultura europeia. Mas quando ele, passando a fase primária dos estudos dele, vamos dar um pulo aqui, onde ele já se caracterizava por um perfil analítico, um homem íntegro no estudo, na educação, que se envolvia, tinha uma facilidade, os pais compreenderam, entenderam, e a facilidade, a inteligência ímpar do filho, né, e professor Rivaio. E é justamente em Yverdon que ele vai traçar toda a base cultural dele. Para termos uma ideia, era o Pestalozzi que coordenava em Yverdon, e lá nós temos um modelo na época da Europa de ensino. Os maiores pensadores, os homens, o pessoal que tinha mais condição, inclusive econômica, que tinha uma outra estrutura, enfim, encaminhavam para nesse castelo, né, de Yverdon, onde Pestalozzi vinha revolucionar toda a área de ensino, toda a base de ensino. Ele sai daquela questão do impositivo para possibilitar para o aluno desenvolver a intuição. Ele tinha como base educacional que todo ser humano deveria desenvolver em si a intuição. Pode passar? Agora, eu vou ter que ir para aqui, comida, né? Tirar. Eu vou ficar meio mais desobsediado. Muito bem. Esses slides agora seguintes, eu peço licença para ler na íntegra. Tenho que ler na íntegra. Olhe só as matérias que eles estudavam. Noções gerais de mineralogia, botânica, zoologia, anatomia comparada, história natural, elementos de fisiologia, elementos de psicologia, física experimental, química, estudo de línguas mortas, principalmente grego e latim, estudo de línguas vivas, italiano, inglês, francês, alemão e espanhol, aritmética, álgebra, geometria, trigonometria, mecânica, astronomia, geografia, matemática. Este era o currículo, que era um conceito multidisciplinar. Olha bem a estrutura aonde estava se desenvolvendo e caracterizando ainda mais a personalidade no âmbito também intelectual, porque Kardec, professor Rivaio, eu sempre vou usar esses dois termos, tinha também uma integridade moral, um caráter moral avançado. Vamos lá. Agora já vamos passar para a época que Kardec, o professor Rivaio, ele já sai de Yverdon e passa a ter a sua vida educacional. Vamos aqui ler, olha, em 1823, Rivaio residia na Rua de la Harpe, então com 18 anos. Inicia o magistério no Liceu Santo Luís, lança o livro Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo o método de Pestalozzi. Veja bem, ele estava com 18 anos, ele já lançou um livro. Vários livros que ele lançou foram adotados pelo governo francês. Já começa por aí. Vários desses livros aqui. Passa a ser membro da Sociedade de Academia de Magnetismo de Paris, interessado pelo mesmerismo. Franz Antônio Mesmer, médico austríaco. Ou seja, ele já antes do espiritismo, ele já vai estabelecer
um estudo sobre magnetismo. Em 1825, Rievail, com 21 anos, fundou e passou a dirigir a escola de primeiro grau, seguindo os métodos de Pestalozzi. Em 1826, Rievail, com 22 anos, fundou o Instituto Técnico Rievail. Em 1828, Rievail, com 24 anos, publica o livro Plano Proposto para a Melhoria Pública, convencido de que só pela educação pode-se melhorar o homem. Em 1831, Rievail, com 27 anos, publica mais 3 livros: Memória sobre a Instrução Pública, enviada para a comissão encarregada pelo governo de preparar um projeto de lei sobre o ensino. Gramática francesa de acordo com o novo plano, qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época, sendo premiado pela Real Academia de Ciências de Arras. Em 1832, Rievail, com 28 anos, casa-se com a Marie Baudet, professora de Letras e Belas Artes, que lhe seria o sustentáculo, não só nas atividades educacionais, mas o apoio incondicional na missão sublime que lhe era reservada. Leciona em diversas escolas, como no Colégio Boulevard Saint-Germain, e em 1849 leciona no Liceu Polimático. Homem da educação, respeitado na França, ainda encontra tempo para ministrar aulas gratuitas. Volta um. Bem, só aqui, que é um resumo que eu busquei de um livro biográfico, nós já percebemos qual é a capacidade do codificador da doutrina espírita. Porque ele carecia, vamos tirar agora Kardec e professor Rievail, para a complexidade que era de trazer ao mundo o Consolador prometido, era necessário um homem desta envergadura, com esta estrutura moral e esta estrutura intelectual. Por que colocamos aqui o momento científico da época? Porque na época de Kardec estava ocorrendo um avanço já científico muito grande. A religião, que tinha um poder sobre as pessoas, estava perdendo espaço. A ciência estava saindo sob o jugo da religião. Então nós vamos ter ali o positivismo, nós vamos ter ali o racionalismo, nós vamos ter vários sistemas que vão se desvinculando vamos dizer assim, do jugo religioso. E é aí que nós começamos a entrar num processo difícil para a humanidade, que é o crescimento também do materialismo, que até hoje ainda é preocupante, porque tudo aquilo que nós estamos encontrando aqui no nosso mundo nada mais é do que a expressão do materialismo. O que é o materialismo? A pessoa também pode até, parece que não bate o que eu vou falar aqui, mas às vezes a pessoa tem até aquela fé, mas não está tão sedimentada, não está dentro de uma fé racional, está ali da boca para fora. Então o materialismo, o que é? A busca imediata das coisas, é resolver e ter, como diz Joana de Ângeles, e não ser, mas ter de imediato as coisas. Por isso que nós estamos aí nessa luta desenfreada, essas guerras que vão surgir. Então, o momento científico, nós vamos ver, por exemplo, na época do Kardec, por exemplo, avançando a questão das ferrovias, a questão da imprensa vai se desenvolvendo, e com o desenvolvimento da imprensa, mesmo embrionário, as informações começam a disseminar. Então nós estamos num momento bastante crítico, e é nesse momento
que a doutrina, o Consolador prometido, a doutrina espírita, vai chegar. Então nós vamos ver o primeiro diálogo que o Kardec vai ter, é muito rápido, eu vou colocar aqui, que foi com o senhor Fortier. Quando ele chega para Kardec, mais ou menos assim, não estou falando na íntegra, mas ele chega para Kardec: você está sabendo da novidade? Além de magnetizar pessoas, agora se magnetiza mesas. E Kardec, como era muito racional, e como dizem alguns biógrafos, incrédulo, no sentido de que nós vamos ver na biografia, que ele estava sempre procurando uma resposta existencial, que as religiões dominantes na época não preenchiam diante até do raciocínio lógico. Ele era muito fé racional, né? Não seria uma pessoa totalmente fria, não é isso, mas tudo tinha que passar, como ele diz, né, até na codificação, tudo tinha que passar pelo crivo da razão. Não era simplesmente dizer como estava falando o senhor Fortier, né? E ele, dentro da lógica dele, ele vai falar assim para o Fortier: olha, isso é perfeitamente possível. Vamos ver que ele estudou ali magnetismo, ele compreendeu, avançou no estudo do magnetismo. Então ele já tinha essa noção dessa realidade. E então ele falou: não, realmente é perfeito, é possível que se magnetize as pessoas. Agora, a questão de magnetizar um objeto, uma mesa, e fazer mover, aí é uma outra questão. E depois ele vai ter um segundo diálogo, e nesse segundo diálogo com Fortier, ele fala: olha, mais incrível que isso, não só se magnetiza as mesas, pergunta-se para ela e ela responde. Aí que ele então vai desenvolver ainda mais um sentimento de incredulidade, porque ele diz assim: quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, eu vou enquadrar como uma história. Então é no passo seguinte que ele vai conversar com um amigo dele de 25 anos, que é o senhor Carlotti, que vai mencionar uma outra questão, dizendo que nestes fenômenos que já ocorriam, tinha como origem a intervenção dos espíritos. É o senhor Carlotti, um amigo dele, que vai pela primeira vez mencionar que a causa da ação nos objetos, nas mesas que giravam, que voavam, que dançavam, eram os espíritos. E de forma mais judiciosa, o senhor Carlotti vai explicar os fenômenos para Kardec. E ele vai então na casa do senhor Roger, junto com o senhor Fortier e Planet-Maison. Ele vai presenciar uma reunião onde ocorrem os fenômenos. E ele passa ali então perceber que algo a mais. E ele vai colocar depois em obras póstumas, que foi redigida e trabalhada pela sua esposa, né? Por isso obras póstumas. Ele vai colocar que ele percebeu que ali existia algo muito mais profundo do que uma brincadeira, porque era comum as pessoas se reunirem em salões e diante do fenômeno irem brincar. E em algumas situações eles se reuniam até para fazer perguntas fúteis do dia a dia. É como se hoje se perguntasse por um espírito, né, sobre suas questões pessoais, como, por exemplo, será que eu vou casar? Será que vai aparecer meu príncipe encantado? Ou a minha princesa? Será que eu vou resolver o meu problema financeiro? As perguntas que ocorriam diante desses fenômenos eram perguntas de interesses pessoais. E quando ele passou a observar, quando ele foi assistir uma reunião na família Baldin, é aí que ele então
percebeu duas meninas, né? Caroline e Julie, o nome delas, duas meninas que colocavam só a mão na cesta, no bico lá, e ela se movia e os espíritos, de forma ainda embrionária, traziam respostas. E o mais interessante é que às vezes o Kardec formulava perguntas mentais, ele não expunha. Olha bem a análise dele para verificar se a origem do fenômeno realmente era uma inteligência fora da matéria. Então ele mentalmente perguntava e os espíritos respondiam para ele, e aí ele foi percebendo que realmente o que agia na matéria, nas mesas, era nada mais do que os espíritos. Ele usava o método experimental que ele aprendera lá com Pestalozzi, ou seja, ele dava como resolvido uma questão se no elenco das perguntas que ele colocasse, todas elas fossem devidamente respondidas. Então ele, como um homem de ciência, diante da análise dos fenômenos, né? Até porque quem pega o início do Livro dos Espíritos, ele vai falar que de início poderia ser um fenômeno da estática, poderia ser apenas um fenômeno novo que deveria se estudar, um fenômeno físico. Ele foi com essa ideia, mesmo sabendo da observação do Sr. Carlotti sobre as intervenções dos espíritos. Então é quando ele vai identificar que realmente, após exaustiva pesquisa, exaustiva análise, que o que agia nos objetos, nas mesas, era nada mais do que os espíritos. E quem eram os espíritos? Olha que colocação. Ele percebeu que os espíritos nada mais eram do que os homens desencarnados. Tanto é que depois ele vai elaborar no Livro dos Espíritos a classificação e a ordem de espíritos, porque ele percebeu que tinham mensagens desde Fenelon, desde Sócrates, como mensagens medianas, que depois ele foi trabalhar essas mensagens no livro Céu e Inferno, que são mensagens de teor educativo, que nós devemos pesquisar. Quem tem o livro Céu e Inferno, vai lá nas últimas páginas, ele coloca um elenco, como se fosse uma outra classificação, de espíritos, ele coloca ali espíritos felizes, espíritos infelizes, ele coloca espíritos de uns suicidas, espíritos sofredores, que estavam sofrendo e que se comunicavam, como sendo de importância psicológica para nós compreendermos qual é o ambiente do mundo espiritual. Por isso que depois ele vai tratar no Livro dos Médiuns a questão da mistificação, a questão do charlatanismo. E aí nós vamos mais uma vez mencionar aquilo que nós estamos ouvindo de grandes oradores que estão aí: Sueli Schubert, Divaldo Pereira Franco, Alberto Almeida, Aruda Druta, Sandra Borba, tantos outros, Marlene Nobre, De Luca e tantos outros expositores de ponta que estão nos orientando pela experiência deles. Vamos analisar as obras que nós estamos lendo e ditas como obra de cunho espírita. Eu peguei uma obra que me passaram e que era ditada pelo espírito de Mozart. E eu fui ler, porque nós temos que fazer como o Kardec fez. Não adianta só falar, não, isso não pode. Não, tem que ir lá ler. E realmente não encontrei, dentro da minha pouca condição, nada que possa fortalecer como sendo do perfil de Mozart. Então nós temos que tomar muito cuidado e não temos medo de dizer aqui. Acaba virando um mercantilismo, né?
né? E vamos acabar lendo obras que às vezes, muitas vezes, não vão nos direcionar na exatidão doutrinária. Não estamos falando aqui de dogmatismo espírita, porque nós temos os extremos, o dogmatismo racional, que nós podemos falar espírita, que é aquilo que se o Kardec não falou, está errado. E estão indo até contra Kardec, porque Kardec fala que ele não deu a última palavra, a doutrina espírita, e que tem que ter a sanção da lógica e da ciência. Se aquilo que vier e for comprovado, a doutrina ou se corrige ou amplia dentro da doutrinária, e até hoje não veio nada de novo. Como nós temos o outro extremismo, em que tudo está certo e as coisas não precisam ser analisadas. Então ele estabeleceu o método experimental. Gente, vamos deixar uma coisa que às vezes não se observa. Na época do Kardec, era necessário médiuns deste porte. Ele precisava desse laboratório para que a invasão organizada tivesse sustentabilidade para trazer que o mundo espiritual, de fato, ele existe e age na matéria. É por isso que hoje, respondendo algumas perguntas de pessoas, não temos medianeiros nesta quantidade e neste grau de capacidade mediúnica. Por isso que Chico, eu sempre falo do Chico, né? Por isso que Chico Xavier é uma raridade, vamos dizer, na sua condição de médium, de sensibilidade mediúnica e de fenômeno. Porque o Chico, vocês podem ter certeza, ele não mostrou nem 50% do que ele poderia na mediunidade. Ele se escondia. Certa feita ele com o Vanucci, que já desencarnou, não é o Vanucci que está aí, o César Vanucci, que era da Bandeirantes, e que estava sentado com ele, e o Chico falou assim: me empresta um lenço. O Vanucci deu um lenço e eles começaram a conversar, e o Chico começou a fazer assim com o lenço. O lenço começou a molhar, começou a pingar, começou a cheirar aquele cheiro de floral, e entregou para o Vanucci e falou: isso daqui é um presente de Sheila para você. Claro que o Chico não ia ficar fazendo fenômenos na frente para exibicionismo, mas isso, ele tinha essas condições da materialização num alto nível. Tanto é, quantas vezes lá quem foi em Uberaba, estando no grupo espírita da prece, sentia aquele perfume materializado ali, como se estivéssemos aqui. Daqui a pouco vem aquele perfume que todo mundo percebe, todos juntos, que é a materialização que ocorria muito com ele. Às vezes acontecia lá em Uberaba, quem lembra que estivemos lá, de materializar o éter. Uma vez eu perguntei para ele, ele me respondeu: nesse momento é a equipe do Dr. Bezerra de Menezes que está efetuando na assistência a cura espiritual, tratamento espiritual. Então, são essas questões que nós estamos falando dessa área, tem que correr. Evolução do processo de comunicação, irmãs Valdan e Caroline e Júlia, nós já falamos, que depois Kardec foi vendo que não precisava, a cesta era só um pence, o médium poderia psicografar diretamente com os espíritos da mão, através da mão do médium. Vamos lá? Bom, essa parte aqui pode ficar toda o Pentateuco kardeciano, as viagens espíritas que o Kardec fez na França, toda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a Revista Espírita, que é maravilhosa, são desde 1858 a 1869, de janeiro a dezembro, é como se fosse um periódico, né? Ele, durante todos esses anos, ele respondia cartas, enfim. O Céu e o Inferno, a Gênese que nós comentamos. Pode fechar aí? Mais um. E essa frase que é do Dr. Bezerra de Menezes: Jesus a porta, Kardec a chave. Eu acredito que nós ainda podemos afirmar
o José Herculano Pires, que Emmanuel definiu como sendo o metro que melhor mediu Kardec dos encarnados, que o Espiritismo ainda é um desconhecido. Por isso que nós temos nas casas espíritas a área de ensino e de educação que possibilita a todos, indistintamente, e nós sabemos que a casa tem essa estrutura de fornecer toda essa viagem naqueles livros de luz que vêm para nós trazer informações preciosas do mundo espiritual, que é o Consolador prometido. Então, eu acredito que ainda está atualizado essa frase de Herculano Pires: o Espiritismo ainda é um desconhecido. Claro, depois que apareceu aí, principalmente o nosso lar, Chico Xavier, as mães de Chico Xavier, o livro Filme de Bezerra de Menezes, aí a coisa avançou. Mas eu quero dizer doutrinariamente, conhecimento da doutrina, ainda um grande desconhecido. Muita gente folheia a codificação, mas não lê e não estuda e não medita de forma sistemática. Opa! Pega o outro. Acabou a bateria? Estou terminando. A doutrina espírita. E um dia Kardec levantou, muito triste, porque não estava, isso em 1860, não estava dando mais para ele dar continuidade, estava difícil dar a continuidade da divulgação do Espiritismo, e muito devido à escassez econômica. A gente sabe que o Kardec, de bolso, do próprio bolso, ele assumia responsabilidades econômicas na edição dos livros. Claro que depois ele, na Sociedade Espírita Parisiense, ele teria apoio, mas nós sabemos que principalmente nos 2 primeiros anos, de 1857, 58 e em diante, ele teve muita dificuldade. E naquele dia que era muito frio ali, era no inverno na França, ele levantou muito triste, porque ele estava com essa dificuldade e também estava recebendo intensamente as críticas, principalmente as críticas, muitas críticas que ele via como sendo até construtivas e que ele podia abordar bem a questão doutrinária, ele vai colocar na Revista Espírita. Aquelas críticas destrutivas ele deixava de lado, mas as construtivas, que dava até campo para ele esclarecer a questão, ele colocou na Revista Espírita. E ele estava sob essas intensas críticas, até que a esposa dele, que chamava de Gabi, chegou com uma encomenda, e ele abriu aquela encomenda e viu que estava muito bem encadernado, percebeu que ali deveria ser realmente alguém da área, alguém especializado na encadernação. Quando ele abriu a primeira página, e ele verificou que tinha umas anotações escritas, mas foi ler uma carta, e esta carta que vinha com esse livro estava assim, mais ou menos assim, Senhor Allan Kardec, passei por uma imensa dificuldade, casei-me com Antonieta, foi um momento muito especial para nós, mas estávamos vivendo intensamente o amor, ele passa na carta, mas quando a minha esposa foi acometida sorrateiramente por uma doença e veio logo a desencarnar, ele não usa esse termo, tá? E eu fiquei desesperado, passei a ter faltas constantes no meu trabalho, fiquei sem vontade de viver, até que um dia eu idealizei ir até a ponte no Sena, onde eu ia praticar o suicídio. E foi assim que ele vai narrando, e foi assim que eu planejei. Um dia que estava um pouco chuvoso, e quando eu apoiei já na ponte sobre o Sena, quando eu apoiei com a mão direita para pular,
e seria muito fácil, ele narra na carta, porque eu não sei nadar. Ele percebeu que tocou algo e caiu no chão, meio que molhado pelo orvalho, e ele, curioso, pegou o livro, foi até uma próxima luz que tinha e verificou e abriu assim. Ele viu escrito O Livro dos Espíritos, e quando ele abriu estava escrito assim: este livro me salvou, leia com atenção, assinado A. Laurente. Foi quando ele então deu um time, uma pausa, e passou a ler o Livro dos Espíritos. E é aí que ele então manda a carta para Kardec, que foi através do Livro dos Espíritos que ele desistiu de se suicidar. Porque na verdade ninguém desiste da vida. Ninguém, como diz os Espíritos pelas mensagens, ninguém consegue fugir dela. Você pode estar com aquela depressão e às vezes até cometer algo que infelizmente você vai chegar do lado de lá e vai ver que tudo continuou e você só potencializou mais ainda a sua dor, né? E ele coloca junto à assinatura de A. Laurente assim: este livro também me salvou. Obrigado, que Deus abençoe todos os colaboradores desta magnífica obra. Joseph Perrier. Kardec ficou emocionado, veio-lhe uma força interna, ele levantou da poltrona, abriu a janela, se preparou e sentou diante da sua escrivaninha e passou a continuar a trabalhar normalmente, após sentir que lágrimas de emoção corriam em sua face. Esta mensagem está no livro O Espírito de Verdade, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Hilário Silva. Quem quiser pesquisar, está com muito mais detalhe, com muita mais beleza, né? E foi assim que então Kardec continuou a sua missão como servidor de Jesus, de trazer para nós esta terceira revelação. E eu não posso deixar de finalizar o nosso tema aqui, senão lembrar de pessoas queridas do Pais e Filhos, como o Guto, que trazia tanta mensagem, que é o filho da professora Cidinha e do Chiquinho. Vamos lembrar do Felicinho, Douglas, né? O Dodô, né? Que dava mensagens também. Eu lembro que foi um grande início, o Júnior, que transmitia as mensagens. Mas eu quero lembrar que quando o seu Francisco falou da dor, e aqui não estamos querendo partir para demagogia nenhuma, eu viajei muitos quilômetros com ele para Uberaba. Nós pegamos essa Bandeirantes várias vezes, porque ele sabe dizer o que é a ausência de um filho na flor da idade. Desculpa eu lembrar, mas eu preciso lembrar porque eu estou autorizado para fazer isso, num acidente de moto. E eu lembro quando o João Babini, esposo da Marisa, do Grupo Espírita Irmã Marisa, dos nossos conhecidos Áureo e Aládia, o João Babini tinha acesso, que bênção, né? Ele tinha a chave da casa do Chico. Porque quando a Marisa desencarnou, que é a esposa dele, na Imigrantes, eles estavam passeando, o carro quebrou e ela bobeou no acostamento e houve um atropelamento, casal novo, ele ficou desesperado. Ele conta para mim, o Babini, quando ele chegou no hospital, né, que correu para saber da esposa, e ele recebeu a notícia do falecimento, diz que ele conseguiu tirar uma chumasca de folha do cabelo, diz que saiu da mão dele. Ele chegou a fazer 3 horas e meia daqui a Uberaba, porque ele queria desencarnar também. Sabe o que é pegar 3 horas e meia à noite, de madrugada?
Ele ficava uma semana na casa, ali para ver o Chico. Foi quando depois ele recebeu mensagem do Chico, da Marisa, e foi indo, se tornou amigo pessoal do Chico. O Chico amava, adorava o Babbini, tanto é que deu a chave para ele. E foi através desse processo que o seu Francisco conseguiu, numa determinada situação, ir até Uberaba, e eu fui por tabela, junto com o Constantino, que hoje se encontra na vida espiritual. E naquele dia, nós estávamos ali, em volta de várias pessoas falando com o Chico. E quando foi todo mundo embora, o Chico chamou o seu Francisco. Eu lembro aqui, como se fosse hoje. E quando o seu Francisco chegou, o Chico falou assim para o seu Francisco: então você está sentindo falta, saudade do seu filhinho querido? Deixa eu ver a foto dele. O seu Francisco deu a foto. Eu lembro o Chico sentado no terninho dele e olhou para a foto e olhou para o seu Francisco e falou: quem é Alberto? Seu Francisco é o seu, mas ele é seu sogro. Quem que é Antônio? Meu pai. Foi falando. Aí já é uma mensagem, né? Já era uma mensagem. Isso foi na sexta-feira. Aí depois no sábado nós fomos pro abacateiro, pro Chico, no Evangelho, pro Chico, né? Aquele terninho dele e tudo. E à noite no grupo espírita da prece, o seu Francisco recebeu a mensagem psicografada pelo nosso querido Chico do Júnior, uma mensagem linda, que diz mais ou menos também assim: a saudade de alguém se cura com serviço de amor prestado ao próximo e outros esclarecimentos. E diz assim para o pai: não fique triste por você ter me dado a moto, porque quando você me deu a moto eu fui muito feliz. Então não se sinta culpado por ter me dado a moto. Foi isso que o seu filho falou? E vai narrando, está lá no livro Adeus para a Morte. E assim era o Chico. E assim nós voltamos de Uberaba muito feliz, muito contente com aquela mensagem que deu força para esse homem aqui continuar esse trabalho aqui, não estamos endeusando, e com a equipe toda, a professora Cidinha, tantos outros, o seu Nestor, a esposa, o Iranei, a esposa, enfim, dos que eu estou lembrando, me desculpe, Dona Linda, tantos outros que... Como conforta essas mensagens? Né? E aí começou a vir muita gente buscar mensagem, então tinha que dar um nome para o centro. O centro foi dado como pais e filhos. E essa casa, há 20 e poucos anos, continua com a porta aberta para não só todos os tipos de atendimento aqui, mas especificamente para as mensagens, as cartas familiares. Até porque a gente não comenta, o Chico autorizou para que essa atividade se fizesse aqui no Pais e Filhos, né? E eu estou lembrando muito carinhosamente da vozinha. E para finalizar, até pedindo a vocês que vibrem por mim no Evangelho, porque os Espíritos nunca nos enganaram dizendo que ia ser fácil. As coisas são difíceis. Para chegar aqui a cada psicografia, não estou fazendo drama, por favor. Eu estou pedindo de coração que vocês, em seus lares, no Evangelho, se lembrar de mim, façam a prece. Porque para eu chegar aqui não está complicado. Cerca de tudo quanto é lado a situação para a gente não chegar aqui. E eu vou lembrar um dia, e finalizando, quando eu liguei para o seu Francisco, eu trabalhava na CIMAF. Ainda tem a CIMAF? Não mais, né? Trabalhava na CIMAF. Na época eu devia estar com 21, 22 anos. E eu só vivia dentro do centro espírita.
já na atividade da psicografia, comecei com a cura, né? Não estou falando aqui, vocês veem a importância do Chico para nós. E um dia eu cansado, porque todo mundo chegava lá na CIMAF, vamos hoje lá, tem um bailinho, não sei o quê, ou não sei o quê, tem um bailinho sábado, não sei o que, não sei o quê. Não posso, tem que ir. Aí um dia eu cansei. Falei, não, eu também preciso levar uma vida normal. Eu sou anormal, não é possível. Eu só vivo dentro do centro espírita. Mas aí eu tomei uma decisão. Liguei para o seu Francisco, porque eu ia falar para ele que eu ia largar tudo. Liguei para ele, né? Até hoje, seu Francisco, eu posso ir 1 hora antes falar com o senhor aí, lá embaixo, lá da sua casa, lá naquele salão? Pode, meu filho, pode ir lá. Eu já fui marcado para largar. Minha intenção era largar. Quando eu cheguei, lembro até hoje, sentado lá na mesa já, você desceu. Aí ele nem chegou a entrar, ele falou assim, espera aí que eu esqueci um negócio. Daqui a pouco ele subiu até na casa dele, aí ele veio com um livro. Aí eu peguei, falei, ele mostrou o livro chama-se, eu tenho até hoje, Mediunidade e Sintonia de Emmanuel. Eu falei, mas que livro para bonito, que capa bonita, né? Mas eu estava pensando em largar tudo. Aí o senhor Francisco, não, mas abre aí, que eu não gosto aí para você. Aí eu abri, estava assim, ao querido amigo Orlando, afetuosamente, Chico Xavier, Uberaba, tal, não lembro a data. Foi em 1986, isso, 1986. Aí eu perguntei, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, não, é que teve uma caravana, isso foi numa quarta, teve uma caravana sábado, lá de Osasco. E o Chico perguntou para uma pessoa que estava passando, né? Falou assim, você conhece Osasco lá, né? Sou de Osasco. O Chico nem conhecia a pessoa. Pois é, então procure o Orlando lá em Osasco e manda um recado para ele não desistir. Ele me contou. Aí o seu Francisco virou para mim e falou assim, o que você queria falar comigo? Eu quero dizer para você que as reuniões aqui estão maravilhosas, sensacionais, vamos continuar na tarefa, etc e tal. A importância, olha a mediunidade do homem. Ele sabia lá que eu estava querendo dar o bote, né? E através dessa informação a gente continua aqui firme com muitos amigos espirituais daquela época nossa que estão aqui presentes. Que Jesus continue nos abençoando.